É uma satisfação muito grande você poder pegar aquela pessoa e deixar ela se sentindo melhor, É. né? Você gosta da tua profissão, ela te traz alegria? Ai, João, assim, eu sou suspeita, porque eu amo a fisioterapia. Sempre amei. Quando eu fiz estágio no Pequeno Príncipe, as minhas crianças que vinham de orfanato, por exemplo, domingo, eu sabia que elas não recebiam visita. Ah, eu ia lá, eu ajudava a dar banho, levava um chocolatinho, que eu não podia. Então, eu sempre tive esse olhar para o paciente além da reabilitação, assim. A gente pode estudar, você pode ter um doutorado, pós-doutorado, mas antes de você cuidar de alguém, João, você tem que ser uma pessoa. Eu acho que o primeiro laço terapêutico, independente da técnica que você vai aplicar, se chama vínculo. Porque se você não vincula... Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. Eu espero que vocês gostem da nossa conversa hoje. Vai ser um bate-papo muito descontraído. Quero trocar ideias com essa profissional da saúde, a Cristina de Paula, que é fisioterapeuta, graduada em fisioterapia pela PUC, pós-graduada em fisioterapia dermato e também gestora do projeto Avaliação do Movimento Humano. É também colaboradora de pesquisa da Universidade Federal do Paraná e fisioterapeuta da equipe cirúrgica do Dr. Antônio Krieger. Ela atua nas áreas de ortopedia, de terapia manual e análise de movimento, biomecânica, que é uma área que me fascina muito, e reabilitação também funcional. Queria primeiro te saudar, né? Seja bem-vinda ao Mundo Real. Obrigada, Tomara que você João. goste da conversa. O mais importante aqui não é tanto o que você traz de conteúdo, sobretudo da tua formação, do que você pratica como profissional, mas a conversa tem que ser agradável, porque se não é agradável para nós, não será agradável para o nosso ouvinte, para quem nos assiste também no YouTube. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal, você que nos assiste, que nos ouve. Ao se inscrever, você vai receber aquele sininho de cada novo episódio que a gente lança por semana. Sempre uma conversa que é para contribuir com o seu estilo de vida, para que você tenha mais qualidade de vida, viva melhor, tenha mais disposição. É sempre uma conversa que muita gente, sabe, entra em contato e fala: puxa, eu gostei porque aquele lance lá eu não sabia, é um negócio novo. E muitas vezes as pessoas não têm condições de marcar uma consulta para bater esse papo de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 15 minutos, 1 hora e meia, até porque o profissional não tem o tempo livre para isso, né? Mas quando ele consegue fazer o bate-papo aqui, por exemplo, consegue transmitir, né, aquilo que pensa, as suas reflexões sobre tudo na vida, e para mais pessoas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo as pessoas também não têm tempo para marcar a conversa e fica lá trocando ideias. Só que existem muitas curiosidades. Por exemplo, a fisioterapia, que eu considero uma área fascinante. Eu sou apaixonado pela fisioterapia, mas eu entendo que no nosso país, durante muito tempo, ela não foi valorizada como deveria. Eu tenho dito que a fisioterapia está em alta hoje, mas ela já deveria estar em alta há muito tempo, porque eu que me formei fora, nos Estados Unidos, a minha área também é saúde, na fisiologia do exercício, do esporte. Lá, o fisioterapeuta era tão respeitado, inclusive pelos médicos. E eu acho que houve um pouco desse conflito, né, desse embate entre o fisioterapeuta e outros profissionais da saúde, ocupação de espaço, até como profissional de educação física também, hierarquia, né, João? Parece que existia uma hierarquia de... O médico é o chefe, né? e fisioterapeuta tem que passar por ele. E daí aquela relação, né? Muitos consultórios médicos já com uma relação, colocavam clínicas de fisioterapia dentro das suas clínicas vinculava médicas. Isso, né, a um modelo, a uma especialidade médica, né? E fisioterapeuta virou uma espécie de assistente do médico em muitos casos. Talvez se a gente pensar como surgiu a fisioterapia no Brasil, a gente pode pensar isso que até é inconsciente mesmo, né? Porque a fisioterapia era uma especialidade médica no passado. E então, assim, se a gente... Como a psicologia também Como a psicologia, como nutrição. A nutrição. Então, são profissões mais novas e que, às vezes, ela trouxe esse legado, né, de existir uma hierarquia ou de existir
Eu recebo até hoje prescrições médicas lá. 10 sessões, fazer isso. E isso vem mudando. Eu acho que o esporte mudou muito isso. Então, assim, como eu tenho uma outra formação, que praticamente o que eu faço hoje, eu atendo vozinhas, eu atendo crianças, mas eu acho que 90% do meu público é atleta amador ou profissional. E o que acontece com esse público específico, né? Principalmente dentro dos clubes ou dentro de algumas federações. É um outro modelo, trabalha, às vezes, em alguns clubes, num salão aberto, que você interage com o médico, com o fisiologista, com o fisioterapeuta. E, na verdade, toda essa equipe soma forças, cada um com o seu papel dentro da equipe multidisciplinar, para transformar esse processo de reabilitação num processo de reabilitação acelerado. Porque existem coisas ali, patrocinadores, existe o próprio atleta que não quer ficar parado, existe outras coisas em jogo e a gente tem que acelerar esse processo. E o que a gente viu? Quando cada um fica no seu quadrado, quando cada um com a sua expertise é capaz de somar forças, nossa, potencializa o trabalho de todo mundo. O resultado é melhor. O resultado é muito melhor. Porque o médico mesmo, ele pode ser ortopedista, entender da lesão, saber fazer a cirurgia, quando é um processo mais complexo, uma lesão mais complexa, mas ele também não tem tempo para estudar a recuperação, a reabilitação daquela, se concentrar tanto nisso. Sim. Ele pode ter um conhecimento básico, esse negócio que você falou aí, que você recebe a prescrição. Outro dia eu tive um problema no tornozelo, uma tenossinovite, e levei para o fisioterapeuta a prescrição, e ele dizia lá 10 sessões. Pô, esse cara não tem que dizer, ele não sabe nada, né, do diagnóstico da fisiologia mesmo da lesão, né? Que o fisioterapeuta tem muito mais experiência. Ou até da especificidade do movimento, né? Então, relacionado assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A tenossinovite de um tenista, vamos pegar um músculo específico, tá? Pode pegar o meu se quiser. Pode falar. O meu é um extensor longo dos dígitos. Bem no calcanhar ali. Dos dedos. Dos dígitos dos pés, Dos dedos. Tornozelo. Então, vai ter alguns subgrupos, eu tenho que avaliar para ver. Por exemplo, vou falar uma hipótese, gente, não generalizo, pelo amor de Deus. Cada um é um. Não quis te pegar de calça curta. Mas aqui. vamos lá, ó. Uma das hipóteses pode ser isso também, ó. E depende onde acontece isso, tá? Então, eu vou partir do princípio que você está correndo. Nem sei se você corre, mas vamos partir do princípio que você quer correr. Você fala para mim, eu quer correr 5K. Tá. Beleza. Aí eu vou analisar. Eu vou analisar você de lado, correndo. Eu vou analisar você de costas. Eu vou analisar esse pé de frente. E uma das hipóteses que pode acontecer, João, é assim, ó. Essa disfunção pode acontecer em vários momentos. Quando você está tocando o chão, quando você está com o pé todo no chão respondendo uma carga, quando você vai impulsionar. Mas geralmente ela acontece quando você está tocando o chão. Vamos dizer que você tem uma baixa mobilidade do tornozelo a nível articular mesmo. Seu tornozelo não dobra. Seu tornozelo deveria dobrar próximo de 45, entre 42 e 45 graus. Mas ele não dobra. Vamos dizer que ele dobra 29. Mas alguém vai fazer esse movimentinho para você. Quem? Seus lindos dedinhos. Então, na verdade, quando você faz isso, ao invés do seu tornozelo dobrar, ele dobra pouco, alguém tem que fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi na subida, subidas, né? Esse movimento repetitivo da subida, esse arranque, quando você está numa subida, movimento que não é muito comum para mim. E aí eu tive a lesão e tô sofrendo lá, viu? É isso aí. Cristina, porque 3 meses de recuperação, parado, sem poder correr. E eu gosto muito de estar na montanha, estar correndo, estar curtindo. Mas enfim, eu respeito o processo. Sim. E hoje a gente consegue substituir a atividade principal da corrida com outras atividades, com a natação, com a bicicleta. Só não dá para ficar parado, né? O problema... Mas o mais importante, João, é que assim, ó, nesse processo... O que nós vamos aprendendo, né? Eu aprendo muito com a galera mais nova também, como tudo muda. Provavelmente, como você começou no jornalismo, era um modelo um pouco diferente, né? Hoje nós estamos aqui, ó, batendo papo numa mesa, num trenzinho que chama podcast. Tem que se atualizar, né? Além de se atualizar,
nós também vamos renovando nossos conceitos, nossas dinâmicas, né? Eu acho que a físio é brilhante nisso, porque é uma profissão muito criativa, que renova todo o tempo. Mas o que é mais importante? Sempre quando a gente procura uma ferramenta, então vamos olhar todas essas especialidades como uma caixinha de ferramentas. Tá? Tenho uma chave de fenda, eu tenho RPG, eu tenho podopostrologia, eu tenho osteopatia, eu tenho reabilitação funcional, eu tenho biomecânica. Todas as técnicas vão te tratar. No meu conceito, o que precisa, além para essas técnicas serem mais resolutivas? Um processo de avaliação um pouco mais direcionado para o movimento, um pouco mais direcionado para a individualidade do paciente, para o que ele quer fazer. Eu vou te dar um exemplo muito prático, que é de um conceito que eu aprendi recentemente com a Natália Bittencourt, que para mim é uma das melhores fisioterapeutas do Brasil hoje. E ela me ensinou um conceito chamado de capacidade e demanda. É uma balancinha, tá? Tudo que eu vou pensar em relação às minhas métricas, meus números, meu planejamento com o paciente, eu vou pensar na funcionalidade. Então, você chega para mim e fala assim, ó, Cris, eu só quero entrar e sair do carro, minha vida tem isso aqui, eu vou subir, minha casa tem escada, eu quero correr 5K, meu trajeto tem uma subidinha lá, minha planilha é essa aqui. Eu vou calcular, eu vou fazer um cálculo de geração e dissipação de energias a nível de globalidade do seu corpo para o seu gesto e vou chegar em alguns números. Vamos dizer que eu chego lá que seu tornozelo tem que dobrar 40, 39, para você tá bom. Mas eu vou avaliar uma senhorinha que ela só quer entrar e sair de casa, levantar e sair da cama. Ela precisa? Não, às vezes ela precisa de 32 para ela fazer o que ela quer. Então, isso eu acho que é um raciocínio sensacional dentro de qualquer processo. Eu pergunto para a pessoa, o que você quer fazer? Ou o que você faz? E a gente trabalha equilibrando essa balança. Geralmente, tanto atleta quanto pessoas normais, quando chegam para mim, elas não estão desequilibradas na demanda. Então, a demanda não está alta. Tem algum gap nessa capacidade que está desequilibrando essa balança. Toda vez que essa balança desequilibra, o nome disso é lesão. Você falou algo interessante aqui, respeitar a individualidade, fazer o diagnóstico e poder direcionar o tratamento já para algo específico que ela vai praticar. Hoje a gente tem visto muitos atletas como eu, assim, atletas amadores que querem virar atleta depois de velho. Isso. Mas não tem problema, nosso corpo é sensacional, né? E aí você tem problemas, obstáculos maiores, além de você já ter uma certa idade, né? As fibras musculares, os ligamentos, enfim, não tem a mesma capacidade, a mesma dinâmica que você quando é mais jovem, né? Capacidade de recuperação também, de lesão, de tudo, tecidos. Fora isso, você ficou, muitas vezes, como é o meu caso, parado durante muitos e muitos anos, sem praticar qualquer atividade, sem fazer musculação, sem fazer mobilidade, né? E de repente você se vê em um mundo cheio de oportunidades, cheio de alternativas, cheio de orientações diversas, diferentes para se praticar o esporte ou para se fazer o treinamento. E muitas vezes você não sabe nem por onde começar. E é preciso desse encaminhamento do fisioterapeuta, do próprio fisiologista também, dessa equipe multidisciplinar. Agora, como fazer essa primeira avaliação de alguém que está parado, por exemplo? Assim, alguém que tem 40, eu comecei em 43. Tem gente que começa com 50. Sim, eu já avaliei uma senhora que começou com 60. E acho que ela tá com 70 e poucos anos e corre até hoje. E cheia de sonhos, né? Você fala, pô, eu tô começando a correr agora, eu quero fazer uma maratona, eu quero fazer uma meia maratona, eu quero correr na Patagônia, eu quero viajar, quero estar na montanha. Quero fazer o Alcruce. Quero fazer o Alcruce. Você fica nessas, né? E muitas vezes você não tá pronto nem para começar a andar. E daí você já começa a treinar teu corpo com algumas instabilidades, vamos dizer, desequilíbrios. Aí a palavra mais correta, você pode me trazer a palavra mais técnica. Então, assim... Que vamos dizer... disfunções, né? Exatamente.
não tem tanta mobilidade em uma parte do corpo em relação à outra, e por aí vai. E isso pode causar muitas lesões também. Então, né? A resposta é depende. A resposta sempre que eu falo, ai, Cris, eu vim aqui, porque eu sempre pergunto assim, ó, como eu posso te ajudar? Essa é a minha pergunta, eu não falo assim onde dói, não. A pessoa senta na minha frente, pergunta o nomezinho dela, e eu falo, como eu posso te ajudar? Dependendo da resposta que ela me der, eu já vou falar para ela, ó, vamos fazer assim, nós vamos bater um papo aqui, vamos comer um pão de queijo, tomar um chá, e vou devolver seu dinheirinho, porque eu não vou poder te ajudar. Porque às vezes a pessoa está esperando uma coisa que eu não tenho como dar para ela, não. Então ela tem que ir para um modelo mais convencional. Porque dentro do que ela busca, é o modelo que vai suprir. Então, assim, ó, depende. O que eu tenho aprendido nos últimos anos? Talvez a gente quer escolher o movimento pelo paciente. Foi isso que a gente fez a vida inteira. Conforme aquelas receitinhas mesmo. Existem hoje a ciência, porque assim, quando eu me formei, você também, a quantidade de artigos que a gente tinha numa biblioteca virtual era ridícula. E tudo mudou. Tudo mudou. Então hoje é muito acelerado. Então algo que na época era aprovado pela ciência, hoje não é mais. Né? Pela falta de estudo, de pesquisa, de investimento. De questionamento sobre, isso dá certo? Então vamos botar num laboratório, num ambiente que a gente pode mensurar isso e vamos ver como que é, como que não é. Então, algumas coisas que eram certezas no passado deixaram de ser. Então, eu falo muito isso, depende. Como eu trabalho, por exemplo, hoje com biofeedback, eu coloco uma matemática, um número, uma métrica, e eu transformo essa métrica, às vezes, num desenho animado, às vezes em cores, em colunas. E eu não vou falar para você o que eu quero que você faça. Mas digamos que eu coloquei lá na minha métrica que você estica uma perna para correr 20 graus diferente da outra. E eu faço um cálculo lá que para você correr o que você quer correr, você deveria ter uma simetria no máximo de 10 graus, tá? Eu coloco isso ali e falo assim, ó, sua perna esquerda é essa cor, sua perna direita é essa cor, monto 2 coluninhas, que elas ficam dançando assim. E o que eu falo pra você? João, corre aí pra mim na esteira de um jeito que você consiga. Tá vendo essa coluna aqui? Tua perna esquerda, perna direita. Equilibra essas coluninhas pra mim. Eu não vou falar pra você, estica a perna. Eu não vou falar pra você, acelera essa passada aqui, ó. Não fala nada, eu vou falar, ó, vai brincando aí, que a hora que você conseguir fazer a tua tarefa, a tela vai ficar verde. Vai dar um sinal verde pra você. Aí você começa. O que acontece? O movimento, ele começa de um nível cognitivo. Ele não começa, a gente não escolhe. Então, quando eu vou cumprir essa tarefa, às vezes o seu corpo escolhe fazer uma inclinação do tronco. Mas essa o corpo do outro não sei o quê. Né? Tem muita assim gente que orienta, que afirma que você mudar um movimento natural do teu corpo, um movimento que, na verdade, a gente criou certos vícios. Isso. E você simplesmente, por uma questão de consciência, você adaptar esse movimento à realidade, ao correto, vamos dizer, à pisada ideal, ao movimento mais correto, você pode forçar também uma lesão. Isso. Eu sou dessa linha. E talvez o caso seja de treinar o corpo para o movimento mais correto, para que ele ocorra naturalmente, para você evitar esses vícios. E aí que vem um trabalho muito científico e profundo, porque muitas vezes é mexendo em um braço que você vai atingir a perna, sei lá. Estou chutando mais aqui. ou menos isso. A postura e uma série de outros fatores. Isso. Mas você me falava aqui da tecnologia. Existe uma tecnologia? Existe. E essa tecnologia você tem como... O paciente ele tem condição de se adaptar ao movimento correto? Sim, porque na verdade eu não estou buscando o movimento correto. O que o sistema músculo-esquelético, por natureza, tem que fazer? Gerar e dissipar forças mecânicas. Mas você tem que gerar e dissipar forças. Então, o que eu estou buscando com isso, com esse estímulo? Fazer o que é econômico para você. O corpo sempre se adapta ao que é econômico para você. Ao que você vai ter melhor alavanca,
com menor dano tecidual, com menor gasto energético. Você sabe disso, é fisiologista. Então, o que eu busco é economia. Economia de energia, economia de estresse tecidual. E daí ele busca isso. Quando eu falo, olha, vai aqui, às vezes encurta o comprimento da passada, porque é mais econômico. Ou às vezes diminui a oscilação vertical. A pessoa começa a não saltar tanto, ela começa a oscilar um pouco menos. Para ela acelerar um pouco mais, ela tem que reduzir. Assim, eu tô chutando, às vezes não é só isso, tá? Mas o corpo sempre vai buscar economia de energia, né? Lá é uma situação confortável para aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Aí. Só que daí talvez não é que você não faz. Talvez você nunca foi olhado com tanta especificidade para alguém chegar e falar assim, João, você está fazendo o que é mais estressante para o teu tecido. Vamos ter um jeitinho melhor de ir. Só que vamos ver o que o teu corpo quer escolher fazer. Deixa ele escolher. O corpo é sábio. Hoje existem tecnologias que nos ajudam a fazer isso. Eu acho que eu brinco que é a nossa segunda revolução industrial, entendeu? O que a gente achava que ia acontecer daqui 10 anos, com esse negócio da pandemia, de a gente ficar trancado dentro de casa, estudar mais, desenvolver mais coisas. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Né? Esse movimento é muito importante. Agora, você trouxe aqui esse exemplo, essa questão de consciência corporal, quando existe alguma dor, alguma lesão, uma prova que exige muito de você, começa a compensação, né? Porque você quer terminar a prova, você fala, tá me doendo do lado esquerdo, eu vou compensar do lado... Tá me doendo do lado direito, eu vou compensar do lado esquerdo. Sim. E aí você acaba criando problemas para você mesmo, né? Como se ajustar às correções para evitar que novos problemas aconteçam? Ou seja, confiar no problema resolvido, o problema antigo resolvido e tocar o barco, ou não tem uma resposta? Não tem uma resposta para isso, João. Porque mesmo hoje o que a gente vê, por exemplo, mesmo a gente fazendo todo um trabalho preventivo, com todo esse sistema de monitoramento hoje que a gente tem do atleta, né? Então, por exemplo, os meninos do atletismo lá, a Dione que cuida das crianças aqui, ela treina na pista da Federal, enfim. A gente consegue, hoje a gente tem planilhas na nuvem que a gente vai vendo, o que o menino treinou de manhã, qual que foi o pace, qual que foi o melhor pace dele, o que fez, como que foi. Hoje você joga no Garmin ali, você vê muita coisa. Então, hoje dentro de algumas coisas, você consegue ter, a gente chama de fatores preditores de lesão. Não quer dizer que você vai ter, porque além de todos esses mecânicos, ou esses cinéticos funcionais, ou esses de periodização técnicos, ainda existem coisas que a gente não acessa. Por exemplo, hoje não dá mais para ter um atleta que não treina, um atleta profissional ou um amador um pouco mais competitivo, assim, né? Não dá para o cara treinar e comer bolacha. Não dá para o cara treinar e encher a cara. Não dá para o cara treinar e dormir mal. Não dá para o cara não fazer reabilitação ou não fazer recuperação tecidual. Então, hoje é uma linha muito tênue ali, ó, para você. No passado não era tanto, né? A gente tinha a Copa do Mundo. Eu me lembro daquele jogador argentino, Canidia, saía do campo fumando já, né? O Romário não treinava. Diz que o Romário não treinava, não conhecia o Romário, né? Mas diz que o Romário não treinava, gente. Diz que ele chegava, aquecia e jogava, né? Então, mas na época que no Brasil, desse povo era Brasil, o jogador de futebol não é atleta, né? Que tem atletas e tem jogadores de futebol, que é uma coisa à parte do mundo do esporte. Isso. Então, hoje eu acho que não basta ter talento, né? É uma formação. As crianças do tênis, hoje eu recebo crianças para avaliação preventiva. Eu tenho uma atleta que eu acompanhei até a carreira. Começou comigo aos 9 anos. 8 anos ela fez a primeira avaliação dela. Hoje ela está com 18. Se tornou profissional. E assim, ó, é um trabalho de anos, né? Para chegar num funil ali muito... Então, não adianta ter só talento. O talento importa muito, mas hoje em dia tem vários detalhezinhos ali que você tem que trabalhar. A gente viu alguns procedimentos, eu diria,
da educação física mesmo, do esporte, da atividade física de modo geral, até da fisioterapia, o Pilates, né? O envolvimento dos fisioterapeutas no Pilates durante um período. A gente viu o crescimento, esse boom da musculação. Sim. Incrível. E a quantidade de personal trainers, de professores de educação física dando aula para gente de todas as idades, ou seja, o mundo finalmente chegou à conclusão de que a academia não é só para o cara fortão, bonitão. É saúde. É uma questão de saúde, uma questão de necessidade do corpo humano mesmo para se ter mais qualidade de vida. Sim. E agora eu estou vendo um movimento muito forte em relação à mobilidade. Sim. Né? Não só o crescimento da yoga, que deixou de ser uma prática mais ligada à filosofia de vida e passou a ser mais uma questão também, né? De flexibilidade, de mobilidade. E a gente tem visto o inflow, né? Que é uma série de movimentos de mobilidade, que é quase que uma yoga, mas sem movimento, assim, movimentos com mais movimentos e sequências de movimentos. Mais globais, assim, né? Uma coisa mais global. Não é aquela coisa estática de poses, né? Isso. E o grande argumento é de que a mobilidade, essa coisa de otimizar a energia, tanto na musculação ou em qualquer esporte. Qual a tua opinião sobre a mobilidade e o crescimento? É o futuro? Então, eu acho que sim, né? Até porque está muito em moda essa questão de outros tecidos ali, né? Principalmente tecido conjuntivo, fáscia, né? Hoje está muito em moda, principalmente com os papers e os estudos alemães sobre fáscia. Se a gente pensar, João, fáscia é um tecido conectivo que a gente tem no corpo inteiro. É bom você explicar isso para o nosso telespectador. Fáscia, quando a gente vai cortar o bifinho lá, tem um trem branquinho lá que você puxa e corta lá, que é uma pelezinha que está colada no músculo, né? Mas vamos imaginar a fáscia igual uma roupinha de bebê que tem touca e tem pezinho. Que todo mundo fala agora em liberação facial. Miofascial. Só que nós temos fáscias superficiais, fáscias profundas, conectando músculos, conectando órgãos, conectando tudo. Então imagina você igual colocou uma roupinha de nenê de toquinho e pezinho. Então ela é global, ela tá no seu corpo todo, tá? E ela se desorganiza, ou ela muda essa densidade, né? Então, assim, ela é rica em água, mas ela muda essa densidade. Ela pode ficar mais rígida ou ela pode ficar mais elástica. Então, esses movimentos em globalidade trabalham além do músculo, trabalham a articulação, trabalham esses tecidos conectivos. Então, vamos imaginar assim, ó, por exemplo, você, sei lá, você tem uma atividade que você faz. Quando eu vou te analisar, às vezes eu tenho um olhar lá, eu chamo isso na minha avaliação de rigidez, tá? Mas vamos dizer que você tem uma roupa apertada aqui, ó. Aí, lembra daquela tua história que você não conseguia esticar a perna? Então, aí eu fico olhando pro teu glúteo, pro teu força, não sei o quê. Só que eu tenho um marcador lá que me diz assim, ó, poxa, Cris, o João tem uma roupa apertada aqui. Aí eu vou lá e eu solto essa tua roupa apertada. Que é um problema mesmo, a roupa, né? A roupa roupa apertada... Não sei, você está dizendo que é a fáscia como roupa porque fica apertada e atrapalha o movimento. Quando eu solto isso aqui, é força que você precisava? Não. Então, o que a gente tem visto? Que alguns conceitos que a gente tinha de força, de movimento mais amplo, tá ligada a alguns tecidos e eles não trabalham isolados, eles não trabalham assim, só punho. Então, aquela história da gente treinar, por exemplo, você vai lá na academia, treina seu bíceps assim. Você vai precisar desse torque um dia, mas você não joga tênis assim. Você tem um movimento em espiral que vem de uma cadeia, que começa a girar lá do seu pé. Então, esses movimentos do exemplo que você falou da yoga, eles estão pensando numa cadeia de movimento. E a mobilidade, a yoga, ajuda na liberação da fáscia também? Ajuda, e ajuda no treinamento desses movimentos de globalidade. O teu estilo, o teu perfil de trabalho nos remete à questão do funcional mesmo. Agora, alguns profissionais da educação física criticam muito essa questão do funcional.
os que gostam dos exercícios mais tradicionais. Sim. E que eu questiono muitas vezes, né? Você pega um supino, por exemplo, um supino reto, é um movimento que você geralmente não utiliza na tua casa para fechar a porta da geladeira ou da cozinha. Isso. Mas mesmo assim, esses profissionais, eles tendem a dizer que o que vale mesmo, o que dá resultado mesmo em relação à força é o supino reto, é aquele agachamento, e que coisas novas que são mais funcionais não resolvem nada. Eu acho assim, ó, realmente, quando você tem que trabalhar um músculo específico, uma força específica, você vai ter questões pontuais que você vai ter que fazer musculação. Eu acho muito importante a musculação, tá? Mas vamos pensar assim, o quanto isso está sendo efetivo na performance eu tô falando ou no da musculação tradicional zona. Tradicional assim. E a funcional também. Então, por exemplo, a carga da fisioterapia, ela tem um limite, né? Então, eu uso algumas cargas para reabilitar. Então, vamos dizer assim, que eu uso lá no máximo 10 quilos com o meu paciente, porque eu preciso trabalhar essa questão de resistência. Mas eu não treino esse paciente, eu reabilito esse paciente, eu trago conhecimento de movimento. Até o André, que veio aqui, é meu amigo, a gente tem uma fala muito parecida. Ele fala assim, André, o que eu tenho que comer? Ele fala, não sei, não sou nutricionista. Ou Cris, o que eu tenho? Não sei. Você tem que conversar com o educador físico. Eu sei reabilitar pessoas, eu não sei treinar pessoas, embora eu tenha algum conhecimento sobre treinamento. Mas tem aí fisioterapia preventiva. Preventiva, sim. Então, aí nesse caso, eu vou mais para o lado terapêutico da fisioterapia preventiva. Mas esses treinos específicos, geralmente é o pessoal da educação física que faz. E eu acho super interessante. Por exemplo, a maioria dos nossos atletas, uma ginasta, se você pegar, ela faz cardio correndo, faz treinamento de força, fora do trabalho específico, né? Então, tudo vai depender da demanda, da fase de cada atleta, se ele está em fase preparatória, se ele está em fase competitiva, se ele está tratando uma lesão. Tudo vai girar em torno disso. Eu sou a favor de tudo. Eu acho que tudo bem feito, o básico bem feito, dá muito resultado. O problema é que o povo tá louqueando demais, inventa muita moda, acha que o que funciona para a amiguinha da esquina vai funcionar para você. Então, eu volto na mesma tecla. Avaliar, ter especificidade e objetivo onde você quer chegar. Agora, é fascinante uma profissão como a fisioterapia, você pegar alguém numa condição limitada, depois de uma cirurgia, ou mesmo antes de uma cirurgia, sem a necessidade de uma cirurgia, algo que não seja muito complexo, e você ali, em questão de dias ou poucos meses, fazer aquela pessoa voltar ao normal, deixar de sentir dor. Está muito ligado à empatia, a se colocar no lugar do próximo. É uma satisfação muito grande você poder pegar aquela pessoa e deixar ela se sentindo melhor, né? Você gosta da tua profissão? Ela te traz alegria? Ai, João, assim, eu sou suspeita, porque eu amo a fisioterapia. Sempre amei. Desde a faculdade eu ouço assim, ó. Eu tinha professores na minha faculdade que falavam assim, Cris, monta um cachorro-quente, vai vender cachorro-quente na esquina. Eu falava, por quê? Quando eu fiz estágio no Pequeno Príncipe, as minhas crianças que vinham de orfanato, por exemplo, domingo, eu sabia que elas não recebiam visita. Eu ia lá, eu ajudava a dar banho, levava um chocolatinho. Aí tinha uma freira lá, que era uma supervisora, falava assim, me dedava para supervisão, que eu ia visitar as crianças fora do horário. E eu era estagiária. Que eu não podia. Então, eu sempre tive esse olhar para o paciente além da reabilitação, assim. Eu tenho uma coisa que eu acho que a gente pode estudar, você pode ter um doutorado, pós-doutorado, mas antes de você cuidar de alguém, João, você tem que ser uma pessoa. Você tem que ser uma alma, você tem que conectar com essa pessoa, vincular com essa pessoa, né? Eu acho que o primeiro laço terapêutico, independente da técnica que você vai aplicar, se chama vínculo. Porque se você não vincula... Isso tem a ver com qualquer profissão? Com qualquer relacionada à saúde? Eu acho que qualquer profissão, de modo geral. Quando você lida com o ser humano,
Sim. E mesmo na tecnologia, a informática, sempre existe alguém atrás do computador, mexendo no computador, Sim. e você vai atingir aquela pessoa de alguma Sim. forma. Agora, quando a profissão se torna uma filosofia de vida, ela tem um efeito muito maior Sim. E mais preciso no aspecto do resultado do que você simplesmente pegar aquele diagnóstico que você aprendeu a fazer a leitura na faculdade, definir uma estratégia, um procedimento, até mesmo os exercícios e aplicar como se faz para qualquer pessoa. Então, esse olhar, se colocar no lugar do próximo, tentar sentir a dor que ele está. Sentir, você não vai sentir, mas imaginar, visualizar o sofrimento daquela pessoa naquele período, com certeza te provoca emoções no sentido de dar mais disposição, além também de envolver, comprometer com a causa, né? Então, durante muito tempo eu me julguei por isso, porque eu achava que eu estava fazendo errado. Porque as instituições não nos ensinam, né? As instituições, a academia, nos ensinam assim, ó, você tem que ser impessoal. Frio. Você tem que ser impessoal. Você não pode ter... O vínculo é só terapêutico. Você não pode isso, você não pode aquilo. Então, nós fomos criados para ser um robozinho. Aí... De repente, eu vou ser bem sincera com você, eu só aprendi olhar além do aparente, com esse olhar mais empático que você está falando, quando eu fui uma paciente. E eu posso te falar com toda certeza, João, é muito mais confortável estar sentado aí, ó, do outro lado da mesa, falando coisas que a pessoa tem que fazer e dando ordens. E é uma questão de poder também. Do que estar sentado ouvindo, entendeu? É. Então, assim, é muito mais difícil estar sentado aqui. Só que eu não tinha essa perspectiva na prática. A gente sempre acha que tá abafando, né? Só que quando você senta aqui, tem coisas que incomodam quando você ouve aqui. Então, na verdade, eu só comecei a ser mais empática mesmo quando eu sentei do outro lado e comecei a ouvir coisas que eu comecei a me questionar também como profissional. Falar, pô, não é assim que acontece. Na teoria pode até ser, mas... não é assim que acontece. Então, eu aprendi na prática isso, né? Não aprendi em livro, instituição e nada. Aprendi na prática. Você teve um problema sério de saúde. Sim. E precisou de tratamento. Precisei. Fisioterapia? Não, também. Também. E o que você sentiu? O que te incomodou nesse período que olha, talvez tenha te inspirado a mudar o teu comportamento como profissional de saúde? Então, é a questão do cuidar. Eu acho que a medicina é sensacional. Hoje a gente tem acesso a coisas extraordinárias, né? Tanto a nível cirúrgico quanto a nível medicamentoso. Mas eu acho que a cerejinha do bolo é o cuidar. A cerejinha do bolo é você realmente estar ali. Então, é essa questão de você... quase um hiperfoco, sabe? Tô aqui falando com você, a gente não tá pensando... o que a gente tem que fazer depois? Nós estamos aqui, um olhando para a carinha do outro, um sentindo o outro, né? Se sentir vontade, nossa, essa pessoa está em sofrimento, ou essa pessoa merece uma escuta, ou essa pessoa... E é muito mais... As pessoas falam... eu falo muito isso. Gente, tá no meu sentir, eu não tenho um roteiro. Eu sinto. Eu vou te contar uma história uma vez que eu atendi uma senhora com dor lombar. Ela chegou na minha frente e eu sempre faço a primeira pergunta, antes da biomecânica. Como eu posso te ajudar? Quando eu fiz a pergunta, eu comecei a chorar. Mas chorar copiosamente contando a história dela. Aí, falei, meu Deus, essa senhora precisa de um colinho de ação, né? Sai de lá, coisa que não pode fazer. Eu falei que no futuro minha sala não vai ter mesa. Peguei uma poltrona, coloquei do lado dela, coloquei uma caixinha de lenço do meu lado e fiquei assim, ó. E ela contando e chorando. Contando e chorando. Daqui a pouco ela olhou pra minha cara e falou assim, é triste, né, doutora? Eu falei, muito triste. Daí eu falei, mas ninguém merece chorar sozinha, não. Eu falei, tô aqui pra te ouvir, vai lá. E quando eu terminei a avaliação dela, ela não tinha marcadores mecânicos, ela não tinha marcadores funcionais.
ela não tinha nada biológico, né? Nem a nível ali de elementos que me desse um diagnóstico relacionado àquela dor. E eu falei, cara, ela precisa de um colinho. E eu, no final da avaliação dela, ela levantou, eu falei, posso te dar um abraço? Eu fiquei abraçada, que a mulher, acho que 5 minutos, igual uma criança ninando, assim, eu abracei ela e fiquei assim, ó. Aí ela me ligou no outro dia e falou assim, Cris, você não vai acreditar. Minha dor sumiu. Eu falei, não começa a bloquear, não. Falei pra ela, calma, respira. Mas às vezes é isso, sabe, João? Às vezes o que as pessoas estão precisando, às vezes, é isso. De falar, eu tô aqui. Não sei como que a gente vai terminar essa história aqui, mas eu vou dar o meu melhor para te ajudar. Vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ver o que a ciência pode ajudar, vamos ver o que eu posso te ajudar. Se eu não puder te ajudar, vamos encaminhar para um colega que possa. É isso. De certa forma, a pandemia nos fez pensar mais, porque a vida se tornou algo tão descartável, né? De uma hora para outra. Né? As pessoas começaram a morrer, a gente acompanhava os números que aumentavam a cada dia, em diversos países do mundo, as notícias eram tristes e graves, e daí as pessoas pararam para pensar, puxa vida, mas eu tenho família, eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho um irmão, um irmão, enfim, e passaram a se olhar mais, a se enxergar mais, porque antes era cumprir o objetivo profissional, o plano que tem de vida, né? De empreender, de realizar, né? Sempre pessoal e pautado por um mundo muitas vezes irreal, vendido pela internet, pelas redes sociais de modo geral, que é esse mundo novo dos jovens. E as pessoas passaram a esquecer do mundo real e aquilo que é importante. Eu acho que quando a gente pensa que um dia a gente vai morrer, né, que tudo isso vai passar, e a gente acredita realmente nisso, a gente passa a dar um outro valor para a vida. E pessoas que já passaram bem perto disso, porque tiveram uma condição de saúde, como foi o teu caso, da própria Vanusa, passo a acreditar de verdade nessa possibilidade, né? Porque eu me forço, sabe? Eu faço esse exercício quase todos os dias, né? Quando eu passo a pensar em problemas pequenos, a me estressar, eu penso, peraí, cara, essa vida vai passar daqui a pouco, eu vou embora, né? Assim como foi já meu pai, meus avós, e assim vai, de um jeito ou de outro, vai acabar. E eu enxergo para aquele problema de um jeito diferente, né? Como o tamanho que ele realmente tem. Mas assim, eu tenho que me forçar a fazer esse exercício, mas muita gente teve um problema de saúde mais grave, foi forçada né, os pensamentos vinham e passam pela cabeça e você passa realmente a enxergar as coisas de um jeito diferente. A Vanusa falou um negócio muito bonito, que ela aprendeu a ser feliz durante a recuperação do câncer dela, né, que foi um momento que ela chegou em casa, tomava um banho e, né, passou a se sentir e daí chorou, mas chorou de felicidade por estar ali. Muitas pessoas passam por essa vida e não que a pessoa precise passar por um momento difícil, um problema de saúde, outra crise qualquer, não precisa forçar isso. Mas muita gente passa por essa vida sem chegar a essa conclusão do que é a felicidade, né? É que na verdade assim, ó, um dia uma amiga minha conversou, né? Conversando comigo, e ela falou, Cris, você passou por tanta coisa e você ainda é feliz. Fiquei pensando assim, nossa, mas eu nunca deixei de ser, né? É claro que eu tenho os meus momentos de sofrimento, de reflexão, de questionar algumas coisas, né? Mas eu tenho um negócio do óculos, João, assim, é a cor do óculos que você coloca. Se você colocar um óculos cinza, independente da situação, você pode estar no Caribe com a mulher mais linda do mundo, tomando pina colada o dia inteiro, que você vai estar infeliz. Então, assim, se você tem... como você enxerga isso. Se você coloca um óculos cor-de-rosa, às vezes você está numa UTI.
mas você pode fazer daquele momento um pouco mais leve, uma experiência evolutiva, uma troca mais leve entre esses profissionais, né? Eu, quando esqueço o nome das pessoas, chamo todo mundo de bonita. Então, por exemplo, quando eu tive internamento no UTI, eu falava assim, ô, bonita, vem aqui. Viu? Tá muito... Vamos conversar e não sei o quê. Então, assim, eu acho que é como você enxerga isso, sabe? Não precisa ter uma doença grave para você colocar o óculos cor-de-rosa na sua vida. Então, é um exercício mesmo. É que quando você tá lá no furacão, você é obrigada a fazer isso, porque às vezes você tem que fazer o que é muito importante, o que é essencial. E você daí tem que deixar outras coisas de lado. Mas você não precisa ter isso para fazer. Os nossos pensamentos, eles nos guiam o tempo todo. Eu trabalho muito isso. Mas isso é um treinamento. É um treinamento. Porque no primeiro momento, até fazer uma comparação, tá. Você que passou por um problema grave de saúde e os teus atletas que você Sim. recupera. O primeiro sentimento, até porque eu fiz algumas matérias de psicologia esportiva, é de negação. Sim. É de não aceitar o problema. Sim. É de revolta. Sim. Por que comigo? E à medida em que as coisas vão acontecendo e que você vai pensando, algumas pessoas conseguem mais rapidamente já se preparar e ter visões, né, pensamentos diferentes. Sim. Que ajudam a levantar a bola mesmo da pessoa, a encarar o desafio. Isso que você falou é muito legal. Você fala, por que eu estou passando? Porque geralmente essa negação, né, por que aconteceu isso comigo? Não aconteceu comigo porque eu preciso passar por isso. Talvez talvez a pergunta seria, em vez de por que comigo, para quê comigo? Mas é um processo de evolução espiritual também, né? Eu nem sabia o que era espiritualidade antes de passar nesse negócio. Assim, a minha visão sobre espiritualidade era uma visão muito limitada. Era uma visão que eu aprendi lá na igreja católica. Eu fui aprender o que era espiritualidade na prática. Hoje ninguém precisa me explicar o que é espiritualidade. Eu vivo espiritualidade. Da hora que eu acordo, o que eu quero pensar, o que eu quero ouvir. É difícil controlar isso? É um exercício diário ali. Mas é onde você tem que colocar seu foco, né? O milagre ou os pequenos, eles estão ali. Você que não tem coisa grande, não. É um tiquinho de coisa todo dia. São as coisinhas pequenas que você fala assim, como é bom andar. Como é bom conseguir lavar a cabeça sozinho. Se você começar a agradecer pelos pequenos milagres que você tem no seu dia a dia. No começo, para eu começar a exercitar isso, João, eu tive que fazer uma caixa. Eu tinha um post-it e um potinho assim, e daí eu escrevia. Eu sou grata por conseguir fazer isso. Eu sou grata por isso, aquilo. Eu sou grata. Tudo que eu conseguia ser grata. E assim, às vezes 3 meses eu abri o potinho. Nossa! Quanta coisa eu tinha para ser grata. Só que a gente só olha para o viés que dá errado. Sim, sem dúvida. Né? É do ser humano, né? Corrigir aquilo que não está dando certo, correr atrás. Não, porque... E, na verdade, eu penso que hoje em dia as pessoas devem potencializar as coisas boas que estão... Inclusive as nossas características positivas, a gente tem que saber aproveitá-las melhor. Não podemos ficar só no erro, só no defeito, só no problema. Sim. É preciso fazer uma autocrítica, é lógico. Saber... Você consegue rir de você? Rir de mim? Acho que sim. Você consegue fazer assim um trem que deu muito errado? Você consegue olhar e falar assim, João, não acredito que você fez trem desse jeito? Acho que sim, com certeza. Hoje eu consigo. Isso não te dá uma capacidade de se reinventar? De fazer algo muito melhor do que aquilo que você errou? É a capacidade de se analisar, né? De sair de dentro de você e se olhar. Isso. Como se estivesse na frente de um espelho, mas daí do comportamento. O que é muito difícil, porque quando você está se comportando, você está agindo. Então é difícil de você fazer uma avaliação. Eu estou aqui na tua frente falando, você está me vendo, tá me julgando, vamos dizer. Né? Não, nós estamos conversando. Não, me analisando, me avaliando, entendeu?
Mas se você... Não, eu tô também de você, também do que você está falando, da informação que você está me trazendo. É mais fácil para quem está fora mesmo. Sim. Agora, o grande desafio para o ser humano é sair de dentro e se analisar. Mas você falou um pouquinho aqui, e acho que religião cumpre um papel fundamental, a igreja, Sim. de modo geral, em diversos aspectos. Sim. Mas espiritualidade e fé, se não vem de dentro de nós, só a igreja sozinha não consegue. Não. É um instrumento importante. Tem que ter uma formação, né? Tem que ter uma base ali de doutrina mesmo, que às vezes vem até da sua família. E... Será? Será que é isso? É isso que te deu fé? Não. Então. Mas me ajudou. Sabe o que me ajudou? Por exemplo, eu vim de uma cidadezinha do interior, muito pequenininha, que tem uma novena que eles fazem, levam rosa, acho que é Santa Terezinha, né? Que leva rosa pra ela. As pessoas faziam novenas. Eu nem sabia que eu era tão... Eu nem sabia que as pessoas gostavam de mim daquele jeito. Aí minha irmã ligava e falava que as pessoas deixavam rosa no portão da casa dela com cartinhas. Estudei no prézinho com a sua irmã, tô rezando por ela. Então, assim, às vezes nem é isso, mas é esse movimento de sei lá, te desejar algo bom, de querer... Mas isso assim... Essa coisa de se doar, de fazer o bem, porque a gente não vê pessoas na igreja, independente da religião, que tem ali um comportamento ruim, que queiram o mal do próximo. A gente só vê coisas positivas na comunidade religiosa, independente da religião. Mas, por outro lado, eu questiono um pouco o formato. Sim. Por quê? O que qualifica aquela pessoa a estar mais próxima de Deus e a me levar para o caminho correto da fé? O que faz ela melhor do que eu, por exemplo, né? Porque ela estudou mais, porque ela passou por um processo de evolução espiritual importante dentro da própria igreja. Mas isso, por quê? Por que é nesse formato, né? Por que eu não posso ter uma relação direta com aquilo que eu acredito? É isso que eu faço. Assim, por exemplo, eu sou católica, mas eu me questiono e me incomoda, assim, questões de dualidade. Bem, mal, feio, bonito, certo, errado, pecado e não sei o quê. Isso me incomoda. Então, assim, hoje, da minha experiência, quando que eu me sinto mais próximo de Deus ou de algo sagrado? Ou do universo, ou para mim tem vários sinônimos, mas tem uma ligação muito forte, que você falou é legal, porque tem uma ligação muito forte com o próprio preconceito, que muitas vezes nasce dentro da igreja. A gente vê muita gente que já teve, né, um comportamento que eles hoje consideram equivocado. Que loucura isso. Julgando. Que loucura isso, começamos a falar de biomecânica. Mas tem tudo a ver com a nossa conversa. Tem tudo a ver com a nossa conversa. Porque a gente está falando do ser humano e de como a prática profissional da fisioterapia te levou a ter mais empatia pelos pacientes e tratá-los de jeitos diferentes. Voltando à biomecânica, então, eu diria que qualquer profissional, você falou aqui também do profissional, a gente trouxe médicos aqui já que falam que não podem, por exemplo, realizar um procedimento cirúrgico em um paciente da mesma família, né, que possa provocar emoções. E a gente falou exatamente do inverso aqui, do comprometimento que algumas emoções podem dar na relação paciente e profissional da saúde, inclusive com resultados mais positivos. Acho que talvez o equilíbrio seja, como sempre, a solução, né? Você não deixar que as emoções afetem a forma como você trata o paciente, mas ao mesmo tempo você saber sentir ou tentar, de alguma forma, se colocar no lugar daquela pessoa que não está passando por um processo apenas físico, de busca de cura, mas também mental, psicológico, né? Como a gente também recebeu informações aqui no mundo real de escolas de medicina hoje que já obrigam o acompanhamento do psicólogo junto à formação do médico. Sim. Né? Porque o médico realmente chega... eu passei muito por isso quando meu pai fez um tratamento nos Estados Unidos. O povo lá, você sabe que já é mais frio a natureza, né? Não tem aquela coisa, o brasileiro já
já pega no colo, como você pegou a tua paciente, não já abraça. Eu já vi fisioterapeuta nos Estados Unidos que tem, você tem direito a 2 queixas. Mais de 2 queixas tem que pagar outra consulta. Tem isso, né? E fora isso também, eles têm muita proteção dos seguros. Sim. Que qualquer, né, cruzar aquela linha de relação profissional, formal, pode causar um prejuízo para o médico, o fisioterapeuta, o profissional da saúde. Eles levam isso muito a sério. Muito. Mas ao mesmo tempo, esse lado mais afetivo, né, que os nossos profissionais têm, eu acho que até ajudam na recuperação de doenças, como você mesmo disse aqui, dá mais disposição para o paciente enfrentar os desafios que tem. Mas eu quero te agradecer a tua presença aqui, foi muito bacana o bate-papo. Eu adorei. Volte sempre. Eu adorei. Se você me convidar, eu sou cara de pau, vem aqui. Venha sempre falar com a gente sobre fisioterapia, sobre biomecânica. E vai lá conhecer. Quero conhecer a tua clínica, vai lá. Com certeza. Quem sabe você possa, se essa tenossinovite não for resolvida rapidamente, vou lá para o plano B. Você vai ser, porque eu não te conhecia, não conhecia a clínica, mas se isso não for resolvido nos próximos dias, eu vou apelar para você lá, então, Cristina. Tá bom. Tá bom? Obrigada, João. Eu fiquei muito feliz com o convite. E assim, talvez se a gente tivesse uma mensagem, né, para deixar para as pessoas, tudo tem solução para as dores. De uma forma geral, já que a gente abriu esse contexto, né, todos nós estamos nos curando em algum nível, seja físico, seja emocional, seja espiritual. Então, assim, todo mundo está nos seus processos. Então, faz parte desse processo de cura, independente de qual sistema, todo esse processo de acolhimento, todo esse processo de responsabilidade, talvez o que a gente chama evolução, não sei o quê. Isso não nos torna mais especiais, isso nos torna mais responsáveis. Então, hoje, talvez eu tenha um outro nível de responsabilidade sobre o tratamento do paciente. Sobre o envolvimento desse cuidar, desse tratamento, né? É só isso, não tem nada de extraordinário. Mas a evolução nem analisa assim no aspecto tecnológico, da informação, da pesquisa. Eu acho que a evolução é isso que aconteceu na tua vida, né? Você, além de refletir sobre a tua profissão, você se tornou uma pessoa melhor por aquilo que você viveu, experimentou e pela forma como você trata os teus pacientes, pela forma como você trata as pessoas de modo geral, não só quem está na tua clínica. E a evolução que a gente busca, esse processo de cura que é necessário e que todo mundo precisa, seja emocional, seja física, seja espiritual, é um processo de evolução para nos tornarmos pessoas melhores. Sim. Então, precisa se fazer uma autocrítica para encontrar caminhos, né, para evoluir nesse sentido. E é isso que a gente faz aqui, no Mundo Real, a cada episódio. E foi bacana que, com certeza, a gente aprendeu bastante com você. Gratidão. Valeu. Obrigado.